Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Sanches e eu sou psicóloga clínica. E hoje eu quero falar com vocês sobre algumas reflexões que eu andei fazendo recentemente. E eu considero importante que eu dissemine essas ideias, porque elas nos fazem ter um ponto de vista muito mais fortalecedor sobre a nossa estrutura psíquica, sobre o funcionamento da nossa mente e sobre como lidar com emoções. Eu tô lendo um livro recentemente, se chama Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. É esse daqui. E de subtítulo ele escreve coisas que se beneficiam com o caos. E foi a partir deste conceito de antifragilidade que Taleb apresenta, né? Ainda que não seja um livro sobre psicologia, é importante deixar claro. Então, a partir desse conceito de antifragilidade, eu trouxe para a minha realidade como psicóloga e para o funcionamento da mente. Então, antes que eu explique melhor o que seria a antifragilidade psíquica, eu vou explicar o que é a antifragilidade. Então, Taleb, ele traz esse conceito que ele está inaugurando, né, no livro, da antifragilidade. Para que esse conceito fique claro, ele começa explicando o que é frágil e o que é robusto. E, em terceiro ponto, o que é antifrágil. O frágil é aquilo que é facilmente perecível, ou que pode ser rompido com facilidade, danificado com facilidade e que precisa de cuidados especiais, senão ele é danificado. Um item robusto seria algo mais difícil de ser danificado, mas ainda assim ele é menos frágil do que o frágil, mas tem uma certa fragilidade. E o antifrágil seria um sistema que se beneficia da dificuldade, do problema, do estresse, do caos, da adversidade. Então, para começar, né, eu acho importante que nós façamos uma alegoria com a mitologia grega. Na mitologia grega existe a serpente de Hidra. E Hidra era uma serpente de 2 cabeças. E a cada vez que alguém lhe cortava uma de suas cabeças, 2 outras cabeças nasciam no lugar daquela que lhe havia sido tirada. Então, a cada golpe que ela recebia, mais forte ela ficava. E é mais ou menos esse conceito que o Taleb está nos apontando como antifragilidade. Na verdade, a Hidra seria um símbolo da antifragilidade. E ele nos aponta de uma forma muito genial que nós vivemos cercados de sistemas antifrágeis. Esses sistemas são naturais. O homem ainda não conseguiu desenvolver um instrumento antifrágil. Tudo que a gente desenvolve é de alguma forma perecível. Mas existem diversos sistemas antifrágeis naturais que nós estamos inseridos. Por exemplo, a evolução das espécies. É nítido como a adversidade faz com que a espécie se fortaleça, ainda que os indivíduos podem sofrer consequências não agradáveis, mas a espécie lida com a adversidade saindo daquilo de uma forma mais forte do que antes da adversidade. O nosso corpo também é dotado de um sistema antifrágil. Nossos músculos, quando recebem uma sobrecarga, eles se rompem em microlesões que, uma vez que elas sejam saradas, o músculo se fortalece e consegue tolerar uma carga ainda maior do que aquela que causou as microlesões.
E é assim que a gente consegue um desenvolvimento de músculos, um crescimento e um fortalecimento de músculos. E aí, é claro que eu fiquei pensando o que seria a antifragilidade da mente, assim que eu me deparei com esse conceito, né? E muito rapidamente eu pensei no luto. Então eu vim aqui hoje apresentar para vocês o que é o luto e por que ele é o sistema antifrágil da nossa estrutura psíquica e das nossas emoções. O luto, para quem não sabe, é um processo de estruturação psíquica que tem por objetivo a aceitação. O luto, ele é sofrido, mas a conclusão dele é a aceitação. E a aceitação é extremamente fortalecedora. E ela te fortalece para o próximo luto, porque lutos nós vamos viver até o fim da nossa vida. Eu vou explicar melhor, mas é importante também que eu conceitue em quais circunstâncias nós vivemos lutos. Então, muita gente pensa que o luto só é vivido quando alguém importante morre. Mas não é só isso. O luto é vivido em situações de frustrações profundas e o luto é vivido em mudanças abruptas da realidade. Então, eu vou dar um exemplo de um luto que pode ser vivido por uma criança e que poucas pessoas têm essa percepção dessa sutileza da realidade da criança. Então, algo muito comum é o filho, que até então era filho único, receber um irmão. Ele vive um luto. E o que ele perdeu? Ele perdeu a estrutura familiar que ele tinha, no qual era pai, mãe e ele, para ganhar uma estrutura familiar nova, que é pai, mãe, ele e irmão. Mas não podemos nos esquecer que ele perdeu aquela estrutura familiar e ele vai viver um luto. E o luto, como eu disse, é um processo dolorido, e eu vou explicar melhor em breve. Mas dentro da realidade da vida adulta, nós vivemos lutos de uma forma recorrente. Então, um término de um relacionamento envolve um luto. Uma mudança de país envolve um luto. De país ou de cidade. Uma doença envolve um luto. Um desligamento do trabalho ou uma mudança de carreira. Ou uma mudança de empresa, de ambiente de trabalho. Algum evento inesperado que faça com que o futuro que você planejou não possa ser atingido agora, porque você vai ter que atender outra demanda. E aí você vai ter um futuro que você não havia planejado. Isso envolve um luto. Então, quantas coisas podem acontecer dentro desse exemplo que eu acabei de dar, né? De um evento inesperado que faz você ser obrigada a transformar os seus objetivos. Isso envolve um luto. E, é claro, a morte de alguém importante para nós também é um luto. Vamos lá. Como é que é esse processo de luto? Ele é dotado de 5 fases. Em cada fase, um sentimento se sobressai. Só que todos os sentimentos são vividos juntos. Então, não é porque você está na primeira fase que você não sente os sentimentos das outras. No entanto, se você estiver na primeira, aquela sensação é mais evidente, você tem com mais frequência. Mas tudo é vivido junto, no mesmo dia você vive todas as coisas. No primeiro momento, é comum que a gente esteja em negação, quando nós estamos sofrendo um luto. A negação, ela é uma estratégia de proteção da mente. O que é negar? É fingir que não aconteceu nada. É como se nada tivesse mudado, tá tudo certo. Não, mas eu nem fazia questão daquele namorado mesmo, não tá. Melhor assim. Não, mas aquela pessoa que faleceu,
eu sinto como se ela estivesse viajando. Parece que ela tá... Eu só não tô vendo ela por enquanto, mas... Parece que ela tá lá na casa dela, ou ela tá viajando. Ah, não, mas aquele trabalho também que eu perdi não tinha tantas coisas positivas, não... Melhor agora. É claro que é possível que você tenha uma estruturação de melhor agora, mas um luto você vai viver, porque houve uma mudança abrupta e houve uma perda. Então, esse estado de não tô sentindo nada é sempre um estado de negação. E ele pode durar mais ou menos tempo. E isso aponta para a fragilidade da sua mente. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido e sente como se aquela pessoa estivesse viajando, isso é muito comum, tá? É como se a pessoa tá lá na casa dela, eu só não tô vendo ela agora. Quanto mais tempo eu permaneço nesse estado de negação, mais isso evidencia o quão frágil é a minha mente. Então, eu, como psicóloga, quando recebo um paciente em luto, eu presto muita atenção em quanto tempo ele vai ficar nesse estado de negação. Porque é muito importante que eu fortaleça a mente dele para ele passar para a próxima fase. Porque não dá para fingir que não aconteceu nada. Você não vai concluir o seu luto. E você não vai se fortalecer. O luto existe para te fortalecer. E é preciso que você conclua. Se você ficar na negação, você não conclui. E muitas pessoas vão o quê? Se dopar com medicação, com entretenimento, dormindo, para não sentir, para não lidar com a realidade, como se fosse melhor. Mas não é, é uma ilusão. Você precisa passar pelo seu luto para se fortalecer. Depois da negação, quando a sua mente percebe que é possível eu lidar com a realidade de que as coisas mudaram, de que houve aquela perda, você começa a entender que houve uma perda e aí você entra na fase de ira. A ira, como bem diz o nome, é uma revolta contra a morte, contra a perda. E nessa fase de ira, a pessoa que vive o luto, ela pode se tornar estopim curto. Estourar com as pessoas, o copo caiu no chão, aquilo perturba mais do que o normal. O aparelho que quebrou me perturba mais do que o normal, eu não consigo, eu me torno impaciente, uma pessoa fala, eu já respondo o alfabeto inteiro para ela. É como se eu estivesse revoltada com a realidade externa, com o outro que tá falando, com o copo que caiu. Mas a minha revolta, a minha ira, é com a percepção de perda que eu tô começando a ter. Então, eu passei de um estado de negar para começar a perceber. O terceiro momento é de barganha. Quando eu começo de uma forma muito enfática a pensar que eu deveria ter feito algo para prevenir que aquela perda tivesse ocorrido. Então, que eu deveria ter sido diferente no meu relacionamento, que eu deveria ter sido diferente no meu trabalho, que talvez se eu tivesse falado alguma coisa para aquela pessoa, ela não teria falecido. Se eu tivesse proposto alguma outra coisa, aquela pessoa não teria se envolvido naquela situação e ela estaria viva. É uma sensação de que eu deveria ter feito algo para que a perda não tivesse ocorrido. Tá? O quarto momento é o da depressão. E é a fase mais dolorida, porque é quando você atinge uma falsa percepção de que está tudo perdido. Depois de você passar por todas essas fases, você entende que não havia nada que você pudesse ter feito para prevenir isso, ou ainda que houvesse, você não fez. E não dá para ter o que foi perdido, dá para ter outra coisa. Você pode ter outra experiência no futuro, você pode fazer diferente.
não dá para ter o que foi perdido. E isso deprime. Na verdade, a depressão é um estado no qual você percebe que o seu desejo e a realidade estão em campos distintos. A sua tristeza é com essa percepção. Então, uma pessoa em fase de depressão do luto provavelmente vai dormir mais, chorar mais, parar de comer ou comer demais, se isolar de outras pessoas. E até que ela entre na fase de aceitação. E essa é a conclusão do luto. É esse o objetivo de todo o processo. Nessa fase de aceitação, você começa a perceber que você é contra a morte, sim. É uma pena que houve o que houve. Você é contra aquela perda. Mas eu ainda tenho muitos objetivos para conquistar. A vida ainda vale a pena ser vivida. Tem muitas experiências que eu quero ter. E eu vou carregar tudo isso sabendo que nada disso me destruiu. Então, quando você chega nesse momento de aceitação, você tem uma percepção muito fortalecida sobre si. Você percebe que você não é facilmente destrutível, que você consegue lidar com muita dor e que isso ainda não tira de você a vontade de conquistar coisas melhores e a força para realizar isso. Então veja que é um processo dolorido, é um processo de estruturação. Você vai fazer muitas reflexões em cada fase. E é importante que você faça, é importante que você passe por tudo isso, para conseguir ressurgir aqui mais forte. E como que o luto se torna um sistema antifrágil da mente humana? A cada luto que você vive, você percebe que você tem uma força maior do que você acreditava que você tinha antes de viver aquele luto. E aí você percebe que você não é derrubado com facilidade. Então, ainda que possa parecer, quando você está vivendo todas essas fases, possa parecer que está tudo perdido, que nada mais vai ser bom, que não faz mais sentido. Aqui você percebe que faz sentido sim. E infelizmente a vida é cheia de frustrações. Eu vou viver isso uma e outra vez. E ainda assim eu vou acreditar uma e outra vez que dá pra ser melhor. E realmente dá pra ser, não é uma mentira, né? Não é uma ilusão. Os lutos existem, mas a quantidade de conquistas, experiências, situações que nós podemos viver, que nos enriquecem, que nos trazem satisfação, são muito maiores. Nesse momento de luto, a nossa percepção ela fica distorcida, voltada para o sofrimento. Até que você perceba que realmente não foi fácil, foi muito sofrido. Na fase de aceitação, você não começa a pensar que foi bom o que você viveu. Não, você pensa que é uma pena mesmo, mas eu carrego isso na minha bagagem e eu sei. E essa experiência me faz saber que eu sou muito forte. Aí vamos pegar a definição da fragilidade que o Taleb nos traz, né? Tudo que é frágil precisa de um cuidado especial para não ser destruído. Então, uma taça de cristal precisa ser manuseada com cuidado. Nós, dentro do nosso sistema antifrágil, a gente pode se prejudicar caso nós não passemos por frustrações. E isso é fato. Uma pessoa que não passa por frustrações,
ela tem muita dificuldade para superar as frustrações que a vida lhe prepara. Então é muito comum pais cometerem equívocos no sentido de prevenir que os filhos se frustrem. Por quê? Porque ninguém gosta de se frustrar, é dolorido. A gente não pode falar que é bom. É ruim. Mas é muito importante para que ele se fortaleça. Porque se aquela pessoa não viver as frustrações dela, pode ser que quando ela viva uma frustração mais pesada, ela sinta que ela não é capaz de superar. E nessa fase de depressão é onde as pessoas estão muito vulneráveis e podem tirar a vida. Quanto mais lutos a pessoa tiver vivido e quanto mais frustrações ela tiver vivido, que frustração é luto, mais vezes ela soube que ela consegue lidar com a tristeza e que não está tudo perdido. Se ela não souber que não está tudo perdido porque ela não viveu isso antes, ela realmente acredita que está tudo perdido. Então você entende que ter muito cuidado e prevenir demais que um outro ser se frustre pode prejudicar e muito o desenvolvimento daquele ser, daquela pessoa. E esse é um engano muito comum que infelizmente todos fazemos, de querer proteger, de querer privar da frustração, de querer resolver o problema pela outra pessoa que é importante para nós, se essa outra pessoa for importante para nós, né? Mas é um equívoco, é um engano, porque uma vez que nós façamos isso, a gente prejudica essa outra pessoa. Então, eu achei importante trazer essa reflexão para vocês. Gostaria de saber se vocês concordam ou discordam de mim, se vocês já sabiam de como o luto se estrutura e do objetivo dele, que é o fortalecimento, e se vocês se veem fugindo de lutos, fingindo que nada aconteceu, deixa pra lá, não vou pensar nisso, deixa eu encher a cara, eu vou tomar alguma medicação para dormir, eu vou me envolver em entretenimento, né? Com que frequência será que vocês andam fazendo isso, né? Será que vocês fogem muito da tristeza? Muita gente foge da tristeza. E a tristeza é altamente estruturante. Ela te traz reflexões muito importantes. Ela te organiza. Você consegue perceber qual é o seu desejo. E o que a realidade te preparou. E aí, a partir disso, você começa a perceber que tudo bem. Realmente tem coisas que eu vou desejar e não vou viver. Mas isso não vai me destruir. Então, a tristeza é sua aliada. Se você não fizer essa reflexão que a tristeza traz, você não consegue se sentir forte. É isso. Eu espero que tenha contribuído, ajudado vocês a refletirem. E se quiserem falar comigo, fiquem à vontade nos comentários. Um abraço.